Olá, minha amiga, tudo bem? Como você está? Boa noite, gente, boa noite, Saminha Torres, boa noite, pastora Jéssica, boa noite, Tânia, boa noite, paz esteja com todas, amém? Olá, Aninha, tudo bem, Ana Paula? Sejam todas bem-vindas, em nome de Jesus. Vamos compartilhar essa live aí, para que mais pessoas sejam alcançadas, mais pessoas sejam abençoadas, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar de algo poderoso aqui, uma batalha espiritual muito tremenda, né, contra as nossas vidas. Estamos de volta aqui com as lives de batalha espiritual, glória a Deus. Aleluia. Olha só esse louvor aí, ó. A nossa cidade, que o amor transforme, que a graça transborde, ouve a nossa voz, Senhor. Glória a Deus. Aviva-nos, Senhor, aleluia, glória a Deus. Aviva-nos, Senhor, que nós sejamos cheios da presença de Deus, glória a Deus, aleluia. Vamos convidar mais pessoas para participar dessa live. Vamos lá, gente. Glória a Deus, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live poderosa. O Senhor colocou algo no meu coração nesta madrugada, tenho certeza que vai ser tremendo, em nome de Jesus, amém? Deixa eu compartilhar aqui também. Glória a Deus, aleluia. Grandes coisas o Senhor tem feito, né? Muitas Déboras aqui nessa live, mulheres sendo avivadas, mulheres sendo incendiadas pela glória de Deus. Meu Deus, quantos testemunhos, quanta coisa tá chegando. Mulheres sendo posicionadas, sendo despertas, mulheres que estão se descobrindo, né? Encontrando a autoridade que está guardada dentro delas, aquela autoridade que Jesus já deu. Né? Mulheres que estão se posicionando, mulheres que estão buscando a presença de Deus. Glória a Deus por isso. Amém? Eu quero começar a live, eu vou falar hoje um pouquinho sobre a guerra espiritual contra a sua fidelidade. E muitas vezes essa guerra, ela vem como uma inveja. Meu Deus, isso é muito forte, não é mesmo? Como isso é pesado, como isso pesa sobre as nossas vidas, a inveja. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, meu Deus. Vai ser extraordinário. O Senhor falou comigo nessa madrugada sobre essa palavra. Né? Depois de alguns dias sem fazer a live sobre batalha espiritual, o Senhor me direcionou a trazer essa palavra hoje. Amém? Vamos orar então, vamos apresentar o Senhor, essa live, clamar pela presença do nosso doce, maravilhoso Espírito Santo para este tempo, em nome de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus, eu Te glorifico, Senhor, Te exalto por mais uma live poderosa, Senhor Deus, que vem através da Tua palavra. Em nome de Jesus, eu consagro a Ti, Senhor Deus, este momento, este tempo. Que o Teu Espírito Santo venha se manifestar, Pai, em cada lar, em cada casa, em cada família, Senhor, na vida dessas pessoas que vão assistir essa live. Que nós possamos ser fortalecidos, que nós possamos ser avivados, renovados e direcionados pela Tua palavra. Nos enche, Senhor Deus, de conhecimento. Que nós venhamos viver, Senhor, um tempo de ruptura, de libertação, Senhor Deus, de tudo aquilo que nos limita ao poder da Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, eu peço agora que os Teus anjos ministradores venham estar posicionados agora contra toda a interferência da internet neste momento, contra toda a interferência que queira afetar esta live agora. Em nome de Jesus, Pai, eu Te peço agora, Senhor Deus, eu entrego ela a Ti e que tudo seja para Tua honra e para Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, gente.
Hoje nós vamos falar do livro de Daniel, passagem de Daniel, lá no capítulo 6. Eu quero até fixar aqui, deixa eu já colocar qual é a passagem, para quem for entrando já se situar na palavra de hoje, do nosso devocional. Amém? A palavra está lá no livro de Daniel 6, a partir do versículo 3. Vamos falar até o 10. Amém? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá então, gente. Livro de Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 3 até o versículo 10. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores, os sátrapas, procuravam motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar este Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, aonde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Amém? Meu Deus, essa palavra é muito poderosa, né? Porque quando nós nos destacamos, muitos invejosos se levantarão contra você para te tentar fazer com que encontrar argumentos, encontrar situações que realmente venham te destruir. Então a fidelidade espiritual e a sua dedicação vai incomodar o inferno. Quando Daniel demonstra um comportamento aonde ele fica sendo visto pelos outros, isso incomoda os adversários. Mas aqui a palavra diz que Daniel, ele se destacou diante dos outros, e nisso o rei começou a ver o comportamento de Daniel. E quando Daniel começou a se destacar, o rei queria colocar ele numa posição maior, queria destacar Daniel para um cargo acima. E quantas vezes você já passou por situações como essa? Quando você começa a fazer tudo certo, quando você começa a se dedicar no seu trabalho, ou na sua família você é aquela pessoa que se destaca, ou dentro da igreja você é aquela pessoa que se destaca, e sempre tem alguém que acaba olhando com outros olhos, com um olhar de inveja, porque está se sentindo incomodado com o seu posicionamento, se sentindo incomodado com o seu comportamento. E Daniel 6, ele vem nos revelar uma verdade muito profunda sobre o mundo espiritual. Quando o inimigo ele não encontra nada para te acusar, ele vai tentar transformar a nossa fidelidade em um crime.
Vocês conseguem perceber que nesta passagem de Daniel, mesmo ele sendo uma pessoa muito correta, e os inimigos dele, eles vêm e afirmam que eles não vão conseguir encontrar nada, nós não vamos poder achar nada contra ele, porque ele é uma pessoa muito correta, a não ser que a gente consiga encontrar alguma situação para acusá-lo que esteja relacionado à lei do Deus dele. Porque eles sabiam que Daniel era fiel a Deus, eles sabiam que Daniel orava. E aí o que eles fazem? Eles induzem o rei a fazer um decreto. Um decreto que aquele que for pego, aquele que for visto orando a outro Deus, né, ao nosso único Deus ou a outros deuses, que no caso aqui na palavra está dizendo a deuses ou a outras pessoas, aquela pessoa, aquele indivíduo deveria ser jogado na cova dos leões. Muitas vezes, pessoas contra você, eles vão estar caminhando com você, eles vão estar do seu lado, mas nem sempre eles vão estar torcendo pela sua conquista, pela sua vitória. Então nós precisamos estar vigilantes, nós precisamos cuidar com tudo aquilo que nós compartilhamos, para quem nós contamos os nossos segredos, para quem nós compartilhamos os nossos sonhos. A palavra do Senhor está dizendo aqui que Daniel, ele havia se destacado dentre todos os outros. Então ele tinha um cargo já superior, aonde ele andava com outros supervisores. Aqui a palavra está dizendo que ele andava com os sátrapas, e que a qualidade do serviço de Daniel, ela era vista com outros olhos pelo rei. Então, só que Daniel, mesmo que o inimigo tenha se levantado, né? Eles tenham se levantado contra Daniel, Daniel não deixou de ser fiel a Deus. Então, nem todo ataque é porque você errou. Não é porque você está falhando, não é porque você está em pecado, mas às vezes os ataques vêm porque você está se destacando. Às vezes o ataque acontece porque você está caminhando em fidelidade ao Senhor. Muitos ataques vão surgir porque Deus te exaltou em determinados lugares. A inveja sempre procura falhas. As pessoas sempre que querem ser ou desejam ter aquilo que você tem, elas sempre vão tentar encontrar alguma falha em você. Porque, na verdade, o maior desejo daquela pessoa que é invejosa é querer ser o que você é. É querer viver a sua vida, querer conquistar aquilo que você se dedicou a conquistar. Com a sua fidelidade, com a sua dedicação, com a sua busca, com a sua entrega, com o seu esforço. Porque só você sabe o que você tem feito para chegar aonde você está chegando. Mas aqueles que estão ali só te cuidando, estão só te observando, muitas vezes eles não vão entender o que está acontecendo com você. E isso nos ensina que uma vida íntegra vai realmente incomodar o inferno. A inveja, ela investiga. Aquelas pessoas que são invejosas, elas vão ficar nas surdinas o tempo todo, só cuidando para ver o que você está fazendo. Para que ele venha encontrar algum argumento, alguma situação para te paralisar, para realmente fazer você parar de fazer aquilo que você está fazendo. Eles foram capazes de chegar até o rei, que era a autoridade máxima. E aí induziram o rei a realmente declarar, proclamar um decreto aonde pessoas não poderiam orar, não poderiam buscar o Senhor. Mas isso não intimidou Daniel. Daniel continuou sendo fiel a Deus. Daniel continuou buscando a presença do Senhor. As pessoas invejosas, elas ficam vigiando, elas ficam observando, elas ficam na espera de uma brecha para poder te acusar, para tentar encontrar um defeito seu. Porque quando nós buscamos caminhar em fidelidade, quando nós buscamos caminhar em santidade e realmente em obediência ao Senhor, o inimigo ele vai tentar encontrar defeitos, mas ele não vai conseguir encontrar. Então, quem anda em fidelidade pode até ser perseguido, mas não pode ser acusado. A integridade
a minha integridade e a sua integridade, ela fecha portas no mundo espiritual que o inimigo ele tenta usar contra você. Eles mesmos afirmam aqui, nós não vamos conseguir encontrar nada que possa encontrar uma falha em Daniel. Né? Eles aqui, deixa eu achar aqui, ó, diante dos supervisores, deixa eu achar qual que é o versículo aqui. Ó, ele fala assim, no final do versículo 4, não pudemos achar nele falta alguma. A sua integridade, a sua fidelidade vai com certeza barrar qualquer empecilho que o inimigo queira se infiltrar. Quando nós não conseguimos, né, agir contra o inimigo, o Senhor vai agir ao nosso favor. É Ele quem nos justifica. E se vocês puderem ler depois o livro completo, né, esse livro do capítulo 6 de Daniel, vocês vão conseguir entender todo o contexto, o que aconteceu com Daniel, quais foram as artimanhas que o inimigo usou para tentar realmente destruir Daniel. E agora, durante a live, eu vou falando um pouquinho no desfecho, né, de como que a gente consegue identificar essas pessoas invejosas e como é que a gente consegue se blindar dessas pessoas que são usadas pelo inimigo para lançar setas, lançar dardos de inveja contra as nossas vidas. E isso é muito sério, né? A Jéssica falou aqui, ó, como se o seu posicionamento denunciasse a inércia do outro. É forte. Exatamente isso. O nosso posicionamento, a nossa fidelidade a Deus, você escolher andar de uma maneira correta, de uma maneira justa, de uma maneira certa, isso vai incomodar o inferno. Isso incomoda as pessoas. Mas nós vamos aprender aqui com Daniel que mesmo diante de decretos da terra, nós precisamos continuar obedientes aos decretos do céu. Então, quando a inveja não encontra um erro, o invejoso ele tenta te colocar numa armadilha. Vocês conseguiram perceber que aqui eles fizeram o rei assinar esse decreto para que ele não orasse, mas mesmo assim ele estava orando, porque ele já tinha esse costume, ele já tinha esse hábito de procurar o Senhor 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e ele orava. Então, aí mais pra frente, no versículo 11, a palavra vem e afirma assim: então, aqueles homens foram investigar e encontrar Daniel orando. Eles encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Então, eles lançaram a isca, porque eles sabiam que Daniel não ia deixar de ser fiel. E aí eles foram lá investigar para ver o que Daniel estava fazendo, se realmente ele estava orando, se ele não estava obedecendo o decreto do rei. Mas Daniel continuou sendo fiel a Deus. Quando não conseguiram parar Daniel pelo erro deles, porque eles não encontraram nenhum erro, eles mudaram a estratégia. Eles criaram esse decreto para atacar exatamente o lugar onde Daniel jamais deixaria de ser e de fazer, que era a oração. Eles tentaram transformar algo que era muito justo, que era certo, que era correto em um crime. Eles tentaram criminalizar a obediência. Quantas vezes você é julgado ou julgada pela sua obediência, pela sua fidelidade? Muitas vezes você é julgado até dentro da sua casa. Quantas pessoas dentro da sua casa tentam te julgar, tentam te condenar pelo seu posicionamento de fidelidade? Ah, isso é exagero, pra que tudo isso? Nem precisa de tudo isso. Ah, agora virou uma pessoa religiosa, Deus nem pede tudo isso. Então, os invejosos, eles sempre vão se levantar para tentar te paralisar. Eles vão tentar te atacar. Então, a inveja, ela não desiste. Ela se encontra o tempo todo, ela vai tentar encontrar um pecado, ela vai tentar distorcer a tua fidelidade, e isso revela que a batalha não é natural, ela é espiritual. Nós temos falado aqui constantemente nas nossas lives sobre batalha espiritual que a nossa guerra não é contra pessoas, a nossa guerra é espiritual.
E Satanás, ele sabe exatamente aonde ele atacar, ele sabe exatamente as estratégias, ele sabe como usar pessoas que às vezes estão feridas, sem identidade, pessoas que não conseguem conquistar, não conseguem romper, fazer com que ela olhe com outros olhos para aqueles que estão rompendo, para aqueles que estão conquistando, para aqueles que estão avançando. Né? Então, a fidelidade mantém um céu ativo, mesmo em ataque. Então, se você se mantém fiel a Deus, pode ter certeza que o céu vai continuar se movimentando ao seu favor. Daniel, ele sabia do decreto do rei. Daniel, ele sabia do risco, mas Daniel não mudou a postura dele. Ele permaneceu na fidelidade dele com Deus. E ele não orou escondido. Ele não negociou a fé dele. Ele não se adaptou ao sistema. Ele continuou fazendo aquilo que ele sempre fazia. Daniel permaneceu, mesmo com decretos da terra. Quantas vezes você vai ouvir pessoas que venham querer te paralisar, te impedir de falar de Jesus? Hoje, muitas empresas, você chega para trabalhar, você não pode mais falar. Existem leis que falam que, intolerância religiosa, que você tem que ser tolerante com todo mundo, com todas as religiões e etc. Tudo bem, você tem que ter respeito, nós temos que respeitar as pessoas, mas nós não podemos deixar de ser quem nós somos, nós não temos que parar de fazer aquilo que nós já fazemos. Daniel continuou orando, ele não orou escondido, tanto que os inimigos foram lá, porque eles sabiam que Daniel estaria orando naquele horário, naquele lugar, naquela janela. E eles estavam às espreitas, só esperando para ver se realmente Daniel iria agir contra aquele decreto do rei. Então, porque quem é fiel no secreto não se curva diante da pressão pública. A fidelidade, ela sustenta a nossa proteção, mesmo quando tudo ao nosso redor parece uma ameaça. E isso mesmo, Sânia. Ela diz, eu estou rompendo, mas é difícil. As pessoas não aceitam a nossa mudança porque querem nos ver sempre iguais. Exatamente isso. Porque existe sempre uma pontinha de inveja. Porque as pessoas, elas não querem ver você rompendo. Elas não querem ver você avançando. Elas não querem ver você conquistando. Elas querem ver você sempre para trás. Porque elas não conseguem admitir que tem alguém crescendo mais que elas. Elas não conseguem aceitar ou comemorar ou festejar junto com você as suas conquistas. Elas estão sempre agindo pelas costas, porque elas acham que tem que ser elas. Porque se não for do jeito delas, se não for elas, né? Essas pessoas que agem com a inveja, né? Isso é muito perigoso. É como uma feitiçaria contra as nossas vidas. Então, a fidelidade, ela sustenta essa proteção. Então, quando você se depara com situações como essa, de um ataque, dessa batalha espiritual, dessa guerra espiritual, onde pessoas se levantam contra você, mesmo quando você busca fazer tudo certo, agem com injustiças muitas vezes, quantas pessoas, né? Às vezes tá no trabalho, tá tudo bem, você tá fazendo tudo certo, você chega no horário, você não chega atrasada, você não é de faltar, mas sempre tem um incircunciso lá dentro que vai tentar fazer de tudo para fazer fofoca de você, vai falar pelas costas, vai fazer grupinho para tentar achar um defeito em você. Por quê? Porque a luz que você carrega incomoda. Aquilo que você tá vivendo incomoda o inferno. Então, Daniel, dessa atitude dele, mesmo que o decreto tenha tentado parar ele, né, ele se manteve fiel a Deus. Mas aí o que aconteceu com Daniel, que você já conhece, que já é uma história muito famosa, foi jogado na cova dos leões. Então Daniel, ele foi lançado nessa cova sim, mas Deus esteve com ele. Deus guardou ele. Por quê? Por conta da fidelidade dele. E como que a inveja impacta na nossa vida espiritualmente? Então, quero compartilhar um pouquinho com vocês como que a inveja ela pode impactar na nossa vida espiritualmente. Então, a inveja, ela nunca vem sozinha. Ela sempre vai carregar junto com ela uma contenda,
As pessoas que têm inveja, elas vão criar uma confusão. Aquilo que eu estava falando agora, vai criar uma fofoca, vai falar de você. Daqui a pouco teu nome vai estar onde você nem sabia, teu nome vai estar lá. Porque são pessoas invejosas que se levantam contra a sua vida. Pessoas invejosas, a inveja, ela traz junto acusações. A inveja, ela traz acusações, faz com que você seja acusado de coisas que você nem fez. Seja acusado injustamente, você é acusado de uma forma injusta, uma forma incorreta. Dali um pouco, quando você vê, já está envolvido numa confusão, já está envolvida numa contenda que nem você consegue entender o porquê que você se enfiou nessa confusão. E aí, às vezes, você para e pensa assim, meu Deus, eu nem estava sabendo de nada, meu nome já estava no meio ali daquela conversa, meu nome já estava no meio daquela fofoca, meu nome já estava no meio daquela confusão. Por quê? Porque a inveja, ela carrega confusão. A inveja, ela carrega perseguição. Sabe aquele sentimento de que você até fala para si, meu Deus, eu não fiz nada para aquela pessoa. Por que aquela pessoa me persegue? Parece que ela não gosta de mim. Meu Deus, eu não fiz nada para aquela pessoa e parece que ela não faz de tudo contra mim. Ela age pelas minhas costas. Eu tento me aproximar, mas parece que ela fica agindo pelas costas. Por quê? Porque é uma inveja. A pessoa, ela tem inveja de você, ela tem inveja da luz que você carrega, do teu brilho. Então, nós precisamos estar atentos. Lá em Tiago, no capítulo 3, no versículo 16, a palavra do Senhor diz assim: onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Então, onde há inveja, há confusão, há perseguição, há fofoca, há contenda, há acusações, aonde tem inveja. Por isso, quando você identifica isso, você já começa a detectar que existe esse alvoroço contra a sua vida, você já tem que se posicionar em oração. Falar, Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo agora toda inveja contra a minha vida. Eu repreendo todo esse espírito de confusão que se levantou contra a minha vida. Eu repreendo agora todo ataque do inferno contra a minha vida. Quando você se posiciona em Deus, quando você identifica que há uma confusão. Por isso que é importante a gente ter discernimento espiritual. Quando a gente começa a discernir espiritualmente, você não é envolvido por aquela fofoca. Quando você é maduro espiritualmente, você sabe como guerrear, você sabe como se posicionar. Então, a inveja, ela cria um ambiente de desordem espiritual, onde ataques se tornam mais frequentes. Então, a inveja, ela tenta fazer você se cansar. Né? Às vezes você cansa de lutar, você fala, meu Deus, acho que é melhor eu mudar de emprego, é melhor eu mudar de casa, é melhor eu mudar de cidade, é melhor eu mudar de igreja. Você já começa a pensar dessa forma porque você se rende àqueles ataques, você não se posiciona em orar. Então nós temos que nos posicionar como Daniel, não deixar de fazer aquilo que a gente já faz, que é a oração. E no tempo certo, o Senhor dará ordem ao nosso respeito, dará ordem aos anjos ao nosso respeito. Aqui na palavra diz que o Senhor enviou anjos lá quando o Daniel foi lançado na cova. Né? Eu não consegui achar agora aqui o versículo certinho. Mas a palavra do Senhor diz assim, que Deus enviou anjo, que já tinha o anjo lá dentro da cova, junto com os leões, e que os anjos amarraram a boca dos leões, prenderam a boca dos leões. Então, quando você se mantém fiel a Deus, o Senhor dará ordem aos anjos ao teu respeito para te proteger, para te livrar do ataque dos leões. O inimigo, a fúria do inimigo contra a sua vida, ele não vai poder te tocar. Porque a sua fidelidade, a sua oração traz uma proteção espiritual sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Então, a inveja, ela vai tentar te intimidar, vai querer fazer você se cansar, ela vai querer fazer você recuar espiritualmente. Mas nós precisamos nos manter posicionados diante do Senhor e Ele vai mandar os anjos ao nosso favor. E isso é o que a palavra de Deus está nos dizendo.
Você já parou para imaginar essa cena de Daniel quando ele foi lançado na cova dos leões e que lá vem o anjo e amarra a boca dos leões e não deixa os leões atacar Daniel? Você consegue imaginar essa cena? O Senhor agindo ao seu favor, o Senhor enviando anjos para te guardar, te proteger. Então, não era só contra Daniel que aquilo estava acontecendo. Era um ataque contra a conexão de Daniel com Deus. Então, o inimigo ele se levanta, a inveja dele ele faz você acreditar que você está fazendo errado. Mas se mantenha firme. Quantas vezes, né, que nem agora nós estamos no propósito com as mulheres, com as Déboras, e que as mulheres, elas me mandavam mensagem e elas falavam assim, nossa, parece que agora alvoroçou, parece que agora piorou, agora que eu me posicionei em oração, parece que ficou pior. Mas é por isso, porque o inimigo ele tá tentando te parar. Ele tá fazendo você acreditar que o teu posicionamento está errado, que você está indo contrário. Mas não faça isso, não recue, continue fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Continue posicionado, continue posicionada, que o Senhor, ele vai agir a seu respeito. Então, o que uma pessoa, né, faz? O que faz uma pessoa se tornar invejosa? O que faz essa pessoa ter inveja de você? Muitas vezes pode até pensar assim, meu Deus, mas eu nem tenho nada. O que essa pessoa tá querendo de mim? Por que ter inveja de mim? Né? Não, acontece muito isso, não acontece? Então, a pessoa que ela é invejosa, ela tem uma falta de identidade. Essa pessoa, a raiz dela é mais comum na inveja, não é ela saber querer ser você, mas é que ela não sabe quem ela é. Ela não tem identidade, então ela fica buscando nos outros aquilo que os outros são, aquilo que os outros fazem, para tentar encontrar alguma coisa dentro dela, porque ela não sabe quem ela é. Então esse é um ponto, a pessoa que ela é invejosa, ela não tem identidade. Então quando alguém não conhece o seu próprio valor, ela passa a medir a própria vida pela régua dos outros. A inveja, ela nasce quando a pessoa olha para fora para tentar responder o vazio que ela tem dentro. Olha como é forte isso, né? Olha como é forte isso. A pessoa, ela começa a medir o valor dela, ela começa a medir pelo valor dos outros. Então, como ela não tem aquilo, então ela começa a desejar. Por que eu não estou nesta posição? Por que eu não estou nessa cargo? Por que eu não estou recebendo este salário? Por que eu não estou neste lugar? Por que a fulana só chama a Beltrana? Então a pessoa, ela começa, porque ela não tem identidade, ela não sabe quem ela tá perdida. Então ela acha que ela só vai se sentir completa fazendo essa avaliação daquilo que o outro tem. Outro comportamento de uma pessoa, né, pra gente saber o porquê que ela se torna uma pessoa invejosa, é uma comparação constante. A pessoa, ela começa a se comparar constantemente. A inveja, ela cresce quando há uma comparação sem maturidade. A pessoa, ela acredita que ela só vai conseguir ser alguém se ela se comparar com aquela outra pessoa. Ela acredita que ela só vai conseguir avançar, que ela só vai conseguir romper se ela tiver uma comparação. Eu tenho que ser igual àquela pessoa. Porque como ela não tem identidade, então ela começa a se medir pelo comportamento do outro. Aí o que a palavra do Senhor diz lá em Gálatas 5:26? Diz assim: não sejamos vangloriosos, provocando-os uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Então a gente não pode ficar fazendo comparações, tendo invejar uns aos outros. Porque a comparação, ela vai gerar uma frustração, a comparação, ela vai gerar uma competição, a comparação, ela vai gerar um ressentimento. Então, se você se compara, é porque ninguém é igual a ninguém. Nós temos 5 dedos nas nossas mãos e cada dedo é um diferente do outro. Nós podemos ter 5 filhos, né? Quem é pai, quem é mãe sabe aí, pode ter 5 filhos.
Um filho é diferente do outro. Então não adianta você ficar se comparando com outras pessoas. Você é único. E quando nós entendemos a identidade que nós temos, nós paramos de ficar usando essa régua de medir. Nós paramos de nos comparar com as outras pessoas. Porque você entende o teu valor, você sabe quem você é. Então, outro comportamento de uma pessoa que tem inveja. Então, é uma frustração com a própria história. Isso daqui é muito forte, é muito comum de acontecer. Muitas pessoas, elas invejam porque elas estão descontentes com o próprio sucesso, com o próprio processo. Então não é sobre querer o que o outro tem, mas é sobre aceitar o próprio tempo. Então, se um está avançando mais, aquele que não está avançando já começa. Ai, por que eu não estou avançando? Por que eu não estou conquistando? Por que eu não estou nesse lugar? Por que eu não estou nessa posição? A pessoa, ela deixa de desfrutar a caminhada, ela deixa de desfrutar o processo dela, porque ela fica sempre preocupada e ela se move sempre em função do outro, em função daquilo que o outro está fazendo. Outro comportamento, né, que a gente consegue entender o porquê que a pessoa desenvolve esta inveja. Ela tem um desejo de ser reconhecido. A pessoa que ela tem inveja, essa inveja ela surge no coração dela porque ela quer ser vista. Ela quer ser validada, ela quer ser aplaudida, mas ela não sabe esperar, ela não sabe realmente respeitar o processo dela, o tempo dela. A palavra do Senhor diz que é um tempo determinado para todas as coisas. E cada um vai avançando conforme o seu posicionamento, a sua busca, a sua entrega, a sua dedicação, né? Então a pessoa, ela não quer apenas crescer, ela quer crescer mais rápido que o outro, não é mesmo? Isso mesmo, a pastora, e quando uma irmã diz que quero ser melhor do que ela só porque ela resolveu aceitar a vida dela e estar na vida que sempre teve, e eu decidi romper e buscar incansavelmente a Deus em minha vida. Continua fazendo o que você está fazendo, sem retroceder, continua fazendo. É aquilo que a gente está falando aqui, não retroceda, continue sendo fiel, continue buscando, continue se posicionando em Deus. Porque sempre vai haver a oposição, sempre vai haver uma guerra espiritual contra a tua fidelidade. Sempre vai haver aqueles que estão caminhando com você e aqueles que estão contra você. A palavra do Senhor diz lá em João 12:43 assim, ó, buscai a glória que vem dos homens. Então, a pessoa que deseja o reconhecimento, ela sempre vai buscar a glória que vem dos homens, ela esquece que a glória tem que vir de Deus, o reconhecimento tem que vir de Deus, a sua aceitação vem de Deus, né? O amor vem de Deus. As pessoas, elas invertem, elas mudam a visão, elas param de olhar aquilo que precisa olhar e começam a olhar na outra direção. Elas fazem qualquer coisa para um reconhecimento humano. Então, as pessoas invejosas, elas acabam se posicionando, né, nesse comportamento de desejar ser reconhecido pelos outros. Outro comportamento é o orgulho ferido. Então, a inveja também ela nasce do orgulho machucado. Satanás era o orgulhoso, né? Ele queria o lugar de Deus. Satanás, ele era invejoso. Então, a pessoa que ela é orgulhosa, ela é ferida por conta do orgulho, ela vai invejar. E quando alguém acredita que merecia estar no lugar do outro, mas ela não está naquele lugar, o orgulho se transforma em inveja. Satanás, ele invejou Deus, ele queria estar no lugar de Deus, ele era orgulhoso, ele tinha um orgulho ferido e ele achava que ele podia ser Deus. Então, antes da queda, eleve-se o coração do homem. Então, antes da nossa queda, o nosso coração, ele volta para o orgulho. Como diz lá em Provérbios 18:12, né? Que antes da queda, eleva-se o coração do homem. Então, antes de eu ver a queda, antes de cair, antes de você realmente quebrar a cara, né? Com a palavra mais correta, vem o orgulho. Então, uma das coisas que a gente precisa realmente pedir para o Senhor todos os dias, que é algo que eu peço todos os dias, é para o Senhor guardar meu coração.
Guarda meu coração do orgulho, guarda meu coração da soberba, guarda meu coração da prepotência. Senhor, que meu coração venha estar guardado, que eu venha estar no centro da tua vontade. Então é essa a nossa oração, nós precisamos fazer essa oração todos os dias, né? Então nós temos que nos preservar. Então, o que que uma pessoa invejosa deseja profundamente? Você já parou para pensar nisso? O que que uma pessoa invejosa deseja profundamente? O que que vocês pensam que uma pessoa invejosa deseja? As pessoas que são invejosas, nem sempre elas querem destruir o outro, mas muitas vezes ela quer ser o outro. Satanás, ele não, eu acredito que na palavra não diz isso, que Satanás queria destruir Deus. Não, ele queria ser Deus. Ele queria estar no lugar de Deus. Não é mesmo? A palavra de Deus, ela não fala que Satanás tentou destruir Deus, que tentou agir contra Deus. Não, ele realmente queria ser Deus. Então isso é muito sério. Então a pessoa que ela é invejosa, no fundo, ela deseja muito ter o valor que o outro, que as pessoas enxergam no outro. Aquilo que ela vê no outro, ela deseja, ela anseia por aquilo. Então ela quer receber o reconhecimento que ela acredita que falta nela. Então ela vê o outro sendo elogiado, ela vê o outro conquistando, ela vê o outro subindo de cargo, ela vê o outro sendo promovido. Aí ela pensa, poxa, já tô aqui há tanto tempo e o outro que chegou ontem aqui já subiu de cargo, já foi promovido, recebe um salário melhor que o meu, e agora eu tô aqui há tanto tempo e eu tô aqui no mesmo lugar. Mas o que que você está fazendo? Você tem sido fiel à empresa? Você tem sido fiel a Deus? Você tem sido fiel à igreja? Você tem sido fiel às amizades? O que você tem feito? Né? Então a gente tem que colocar isso. Então as pessoas, elas não querem realmente destruir você, mas elas querem estar no seu lugar. E aí elas vão começar a agir. Aí, como eu falei antes, a inveja ela age com manipulação, a inveja age com confusão, age com fofoca. Então a inveja, ela é um grito silencioso por identidade, por pertencimento e por validação. Então aquelas pessoas que elas têm muita inveja, elas estão gritando dentro dela, porque elas não têm identidade. As pessoas que invejam, elas não se sentem pertencentes, elas não se sentem amadas, elas não se sentem validadas. Então, todas as vezes que alguém consegue avançar, todas as vezes que alguém tem uma conquista, todas as vezes que alguém é reconhecido, aquilo vai incomodar. Mas continue sendo fiel, continue buscando ao Senhor, continue fazendo aquilo que você já faz para Deus. E na hora certa, Deus ele vai enviar anjos a teu favor. Mesmo que você ache ali, bom, acabou para mim. Porque Daniel sabia que existia um decreto, que existia um risco dele morrer ali, né? Daniel, ele permaneceu firme. Ele continuou com fidelidade e o Senhor enviou anjos a respeito dele na hora certa, no momento certo. Então, assim, quando a inveja ela não é tratada, ela vai evoluir. E daí, de uma admiração que muitas vezes vem, aí começa já uma comparação. Então, a pessoa primeiro ela te admira. Depois ela já começa a se comparar. Nossa, por que eu não sou assim? Por que eu não tenho isso? Por que eu não estou ali? Por que eu não estou neste lugar? Depois da comparação, daí já começa a vir um ressentimento. Aí aquilo que era admiração, a pessoa já começa a te julgar, já começa a ver teus defeitos, já começa a falar, ah, não, mas nem é tudo isso. Ah, mas não, a pessoa não é assim. E do ressentimento já vem a oposição. Aí você arrumou um inimigo mesmo. Aí sim, essa pessoa ela vai fazer de tudo para te derrubar. Aí essa pessoa ela vai fazer de tudo para encontrar um lugar aonde ela encontre um defeito, onde ela possa fazer você cair, aonde ela possa te levar na cova dos leões. Entende? Como é forte isso, né? Inveja é algo assim, meu Deus, é muito pesado. E lá em Gênesis 4 diz que Caim irou-se
de sobremaneira. Por que Caim irou-se? Porque ele teve inveja do próprio irmão. Então a inveja levou ele a tirar a vida do irmão. Então toda inveja que não é tratada, ela tende a gerar hostilidade. A inveja, gente, inveja é algo muito perigoso. Então nós precisamos estar nos revestindo. E agora eu quero ensinar vocês como se blindar contra a inveja, como se blindar contra esses ataques espirituais. Então nós devemos nos manter fiéis. O primeiro comportamento, a primeira atitude para que a gente venha estar blindado contra a inveja é nós nos mantermos fiéis a Deus. Mesmo que você se sinta pressionado, mesmo que você tenha se sentido atacado, mesmo que você tenha se sentido cansado, você precisa se manter fiel a Deus. A primeira blindagem espiritual é: não negocie os seus princípios. Não deixe de ser quem você é, não deixe de ser quem você é na presença de Deus, para que realmente venha se render a decretos ou comportamentos ou até a opiniões de pessoas. Nós precisamos nos manter fiéis ao Senhor. Daniel, ele foi pressionado, ele foi ameaçado e ele foi colocado diante de um decreto que era muito injusto. Você já parou para pensar quantas vezes você é colocado diante de um decreto injusto? Né? Às vezes você está num trabalho lá e acontece uma movimentação, acontece uma situação lá e você pensa assim: poxa, que injusto isso. Não era justo comigo. Eu estou fazendo tudo tão certinho. Não é mesmo? A primeira coisa que vem na nossa mente é isso. Mas Daniel também ele poderia ter pensado: poxa vida, eu estou me dedicando ali no reino, eu faço o melhor que eu posso, eu sirvo certinho, eu faço o meu trabalho com zelo, e agora aquilo que eu faço aqui no meu secreto, na minha intimidade com Deus, aqui no meu tempo de oração, vão querer se incomodar com o que eu estou fazendo com Deus? Quantas pessoas vão se incomodar, vão falar assim: ah, lá vem a crentinha, ah, lá vem isso e aquilo. Quando eu me converti, não foi muito diferente não. Quantas pessoas eu ouvi falar depois que tinham pessoas que eram próximas a mim, que pelas minhas costas começaram a falar: quero até ver até quando vai ficar assim. Até quando vai ficar, lá vai a crentinha com a Bíblia embaixo do braço. Porque as pessoas têm inveja do seu posicionamento. Né? Então nós temos que nos manter posicionados. Né? Daniel, ele não mudou a postura dele diante de Deus. Lá em Atos, no capítulo 5, no versículo 29, a palavra do Senhor diz assim: importa obedecer a Deus antes que os homens. Antes de qualquer coisa, se você vai fazer algo, não é você se tornar rebelde. Nós não podemos ser rebeldes, tá? Mas nós temos que andar em fidelidade. Se a palavra de Deus diz que tem que ser assim, você vai caminhar assim, você não vai vender, você não vai se corromper com seus princípios, você vai continuar sendo aquilo que Deus diz que é para você ser. Eu um dia expliquei para os casais, uma vez, uma ministração, falando sobre a questão de honra aos pais. Existe uma diferença muito grande entre honrar os pais e obedecer. Né? Então, honrar, você honra por aquilo que eles são seus pais e você honra os seus pais. Você não consegue mudar quem eles são, independente da forma como eles reagem, o comportamento, as atitudes, quem eles foram, quem eles deixaram de ser. Nós temos que perdoar e nós temos que entender que isso é um princípio. Honra teu pai e tua mãe para que os seus dias na terra se prolonguem. Isso é um princípio da palavra. Agora, obediência é outros 500. Você vai obedecer desde que aquilo esteja alinhado ao princípio, que é a palavra de Deus. Se o teu pai manda você fazer alguma coisa errada, né? Não vou nem falar a palavra aqui hoje, porque dependendo da palavra, né, o Instagram derruba a live. Mas, por exemplo, se você, de repente, o pai manda você fazer alguma coisa errada, e lá no mercado, lá aí, ó, né? Você vai fazer porque o teu pai tá mandando? Você vai obedecer porque ele está mandando você fazer isso? Não, porque isso é errado. Isso não é certo. Então isso vai contra os princípios. Você não vai obedecer, mas você não vai deixar de honrar ele de quem ele é. Entende? Existe uma diferença. A mesma coisa em outros lugares. Isso se diz a qualquer tipo de liderança.
Você vai obedecer desde que esteja dentro do princípio, desde que esteja realmente alinhado com a palavra de Deus. Então, a blindagem espiritual, né, começa quando você permanece fiel, mesmo sendo pressionado a fazer o que fere os seus princípios. Deus assume a sua defesa. Daniel, ele foi pressionado, mas ele se manteve fiel e no momento certo Deus foi lá e agiu com justiça em favor dele. Então não interrompa a sua rotina de oração e de busca pelo Senhor. Daniel, ele continuou orando como sempre fazia. Ele não orou porque ele tinha medo. E mesmo com a intimidação, ele continuou sendo quem ele era. Ele permaneceu na constância. Ele orou sem cessar. E é o que a palavra do Senhor diz lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5:17. Orai sem cessar. Nós temos que orar constantemente. Então, a nossa constância em oração mantém os céus ativos e fecha portas para ataques espirituais. Então, vocês estão entendendo a importância, como que vocês devem se, como que é o posicionamento, como que nós devemos agir para que nós venhamos ter uma proteção contra a inveja? É a oração, é a nossa obediência, a nossa fidelidade, é você não quebrar princípios. Outra forma é você manter a sua comunhão com Deus. A disciplina espiritual, ela é uma proteção visível. Invisível, mas ela é visível quando você vê o ataque acontecendo. Você não vê a proteção, mas no momento do ataque você vê que Deus te protegeu, que Deus estava com você, que Ele te guardou. Outra forma de você se proteger contra a inveja é: não lute com as suas próprias mãos. Daniel não se defendeu em nenhum momento. Ele não se explicou e não tentou manipular a situação. Daniel, ele manteve em obediência ao Senhor. Ele se manteve no posicionamento de fidelidade. O que a palavra do Senhor diz quando as coisas começam a alvoroçar e a vontade, né? Principalmente as pessoas que são sanguíneas, que são coléricas, elas têm vontade de ir lá e já resolver. Já tem a vontade de ir lá e, tirar satisfação. O que você tá falando de mim aí? O que você tá inventando mentira? Não é? É ou não é? Você já quer ir lá tirar satisfação. Mas a palavra do Senhor diz lá em Salmos 46:10, assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós temos que deixar o Senhor agir em nosso favor. Porque dependendo da forma que nós formos tentar resolver a situação, agir com as nossas mãos, nós vamos colocar tudo a perder. Porque quando você entrega a batalha a Deus, Ele quem vai lutar por você. A outra forma é você confiar e esperar a justiça de Deus. Daniel, ele foi lançado na cova, mas ele não foi abandonado. Pode ser que hoje você esteja se sentindo dentro de uma cova, junto com os leões, aonde parece que você vai ser devorado, onde você parece a sensação que você vai ser devorada, mas você não está sozinho. Deus está com você. É Ele que vai te defender. É Ele que vai lá ao seu favor. É Ele que vai fechar a boca do leão, é Ele que vai fechar a boca do invejoso, é Ele que vai fechar a boca do caluniador, é Ele que vai fechar a boca do fofoqueiro, é Ele que vai fechar a boca daquele que age com injustiça contra a tua vida. Entende? Então nós precisamos nos manter fiéis a Deus. Então esperar a justiça de Deus, ela exige fé, mas ela vai produzir honra no final. Então não é fácil a gente esperar. Mas isso, quando nós esperamos, quando nós agimos em sabedoria, quando nós agimos em cautela, quando nós agimos na constância de oração, quando nós não deixamos nos levar pelas nossas emoções, nós agimos pela fé. E é isso que Deus espera de mim e de você, que nós venhamos ter atitudes pela fé. Não é só quando tem uma enfermidade, eu creio que Deus vai me curar. Claro que Jesus pode te curar, mas o Senhor, Ele quer ver você agir na fé em todos os momentos. Até mesmo quando você está aí se sentindo dentro da cova do leão, né? Dentro do teu trabalho, sei lá, onde você está, com um problema na sua família.
E outra forma da gente se proteger, que é a última aqui que eu vou falar, é guardar o coração contra ressentimentos. Esse é um dos mais poderosos. A palavra do Senhor diz em Provérbios 4, 23, que é um versículo muito famoso e que eu amo esse versículo, é sobre tudo o que deve se guardar, guarda o teu coração. Então a nossa blindagem espiritual é a gente não permitir que a dor que nós estamos sentindo pelas injustiças que as pessoas estão agindo contra as nossas vidas venha virar uma amargura e manter o nosso coração aprisionado. Então nós temos que, para ter essa blindagem, nós temos que guardar nosso coração. A inveja, ela tenta gerar em nós aquilo que o outro, que existe naquela outra pessoa. A amargura que aquela pessoa tem, a inveja que aquela pessoa tem, ela vai tentar causar isso em você. Então a primeira coisa que nós temos que fazer quando alguém está agindo contra as nossas vidas é falar: Senhor, guarda meu coração. Não me deixa agir no meu comportamento, nas minhas emoções, no meu jeito colérico, no meu jeito sanguíneo, não me deixa meter os pés pelas mãos, não me deixa fazer tudo errado. Eu quero agir na direção do teu Espírito. Então, que você possa refletir hoje sobre essa palavra. Que assim como Daniel, nós venhamos permanecer fiéis a Deus, constantes em oração, mesmo que uma guerra se levante contra nós. O Senhor, o nosso Deus, é quem nos justificará. Olha só o que diz lá no versículo 27. A palavra do Senhor diz assim: Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Esse é o nosso Deus. É Ele que nos livra. Então, se mantenha fiel, mesmo que a sua fidelidade venha causar um alvoroço no mundo espiritual. O Senhor, Ele é contigo. Então que todos os dias você possa declarar: Senhor, eu decido, eu escolho permanecer fiel a Ti, mesmo sob pressão. Eu não negociarei os meus princípios, eu não abandonarei a minha oração, meu tempo de intimidade, e eu esperarei na justiça do Senhor. Porque é Ele quem vai te guardar, é Ele que vai te proteger, é Ele que vai te livrar da cova dos leões. Amém? Essa é a palavra de hoje. Espero que você tenha sido abençoado, abençoada, que você venha se revestir, que você venha se blindar, que você venha se guardar de todo o ataque do inferno. Amém? Eu estou preparando agora uma imersão sobre batalha espiritual. Em breve eu já vou estar lançando ela. Então fiquem atentos se você quer conhecer mais, se você quer ter mais entendimento de como se revestir, de como guerrear, de entender o mundo espiritual, de entender batalhas espirituais, de você ser mais usado, né, em libertação, entender se você realmente tem um chamado para libertação, se realmente como você deve reagir em determinadas situações. Então eu estou montando esta imersão. Então fiquem atentos, tá? A imersão ela vai acontecer, já tem a data, eu só estou organizando algumas coisas para lançar ela, tá? Então a imersão vai ser dia 14 de março. Amém? Vai ser no período da tarde, então já anota aí na sua agenda se você tem interesse em fazer essa imersão de batalha espiritual. E tem um outro curso que já está saindo também, que eu vou fazer para mulheres, que vai ser bem baratinho, vai ser R$27, eu vou fazer no dia 21 de fevereiro, que vai ser um sábado à tarde, vai ser Mulheres no Secreto. A gente vai mergulhar para aprender mais a ter intimidade com Deus, né? Tem muitas mulheres mandando mensagem para mim, falando que elas gostariam de aprender mais como ser sensível à voz do Espírito Santo, como discernir, como avançar. Então o Senhor colocou isso no meu coração. Então eu vou estar lançando, né, essa imersão para mulheres, tá? Que é Mulheres no Secreto.
Vai ser maravilhoso, tenho certeza disso, e que você vai ser muito abençoado. Então, se você tem interesse, já marca. Então, dia 21 de fevereiro vai ter o de mulheres, e no dia 14 de março vai ter a batalha espiritual. Daí, logo já vou estar colocando ali para vocês as informações certinho, e quem quiser se inscrever, né, será muito bem-vindo fazer parte aí desse mover e avançar espiritualmente em conhecimento e entendimento, porque a palavra do Senhor diz que o povo perece por falta de conhecimento, não é verdade? Amém? E Deus abençoe vocês e até breve. Vou ver se amanhã eu consigo fazer mais uma live, né? Mas aí se não der para eu fazer amanhã, no sábado ou domingo eu faço. Amém? Deus abençoe a todos. Um grande beijo, compartilha lá. Aperta lá, curte a live, porque daí mais pessoas, aí o Instagram ele entende que a live foi boa, que o tema foi bom, e aí ele acaba fazendo com que mais pessoas sejam alcançadas com a palavra, tá bom? Eu vou lá salvar no meu perfil, e aí se vocês puderem curtir lá, ou comentar também, isso ajuda bastante outras pessoas serem alcançadas. Deus abençoe, viu? Até mais!